filme Drácula de Bram Stoker, a chegada do vampiro à Inglaterra num navio causa um efeito em cadeia. Animais no zoológico ficam agitados, loucos no manicômio ficam agressivos, a própria natureza fica indomável. E essa cena se repetiu ontem com a chegada de Donald Trump à presidência. Os animais comunistas e loucos em todo o mundo ficaram agitados e agressivos. No manicômio chamado Globo News, uma louca identitária em particular ficou tão doidona que agrediu até um outro interno. Pega a pipoca que o filme de terror vai começar. Assim como o regime supremo PT quer acabar com a sua liberdade de expressão, as dores nas juntas e articulações acabam com a sua liberdade de se movimentar, de caminhar, de viajar, de praticar esportes. É por isso que você precisa conhecer o NatoShark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para auxiliar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Muitos inscritos aqui do canal já compraram, tomaram e aprovaram. Olha só! NatoShark tem ação 24 horas por dia, alivia a dor durante o dia e regenera as cartilagens e fortalece os ossos durante a noite. Ah, e NatoShark é alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a NatoShark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram o L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que nós. Então não perca tempo, fique livre dessas dores chatas. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu NatoShark dia e noite, agora mesmo. E depois de um discurso de posse que deixou esquerdistas do mundo inteiro, Lula incluído, batendo os dentes de medo, o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, meteu o pé na porta e virou uma máquina de assinar decretos. The second item, President Trump, is a regulatory freeze, as you announced in your speech, preventing bureaucrats from issuing any more regulations. Em seu primeiro dia no cargo, o homem assinou cerca de 100 decretos e medidas que dão o tom do novo governo. And other organizations to be foreign terrorist organizations. That's a big one. Yes, sir. O Laranjão revogou ações e regulamentações da administração Joe Biden, congelou contratações federais, exigiu que servidores públicos retomem ao trabalho presencial, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e da Organização Mundial de Saúde e perdoou acusados pelo ataque ao Capitólio. Ah, ele também mandou um recadinho para o Lula. Já falou com o presidente Xi sobre a guerra na Ucrânia. A China e o Brasil juntos têm uma proposta para trazer a Rússia e a Ucrânia para conversar. Por mim, tudo bem, eu acho ótimo, estou pronto. E quanto que você vai conversar com parceiros brasileiros? Eu acho que o Brasil sabe, está envolvido? Eu não sabia. Você é brasileira? Sim? Ah, ok. Então é por isso que eles estão envolvidos, eu acho. Quando o senhor vai falar com o presidente brasileiro? Como o senhor vê a relação com a América Latina e o Brasil? Excelente, deve ser excelente. Eles precisam de nós. Muito mais do que nós precisamos deles. Aliás, nós não precisamos deles, todos precisam de nós. A tradutora até deu uma disfarçada para não ficar tão feio pro bebom. Chupa essa manga agora, Stalinácio. Chama o cara de nazista agora, chama! Para deixar o regime supremo PT mais desesperado ainda, Trump disse que os produtos de países do BRICS terão 100% de impostos no mercado americano caso adotem uma nova moeda, como propôs o bebum de 9 dedos. Quando podemos esperar que os países da OTAN mandem uma lista do quanto dinheiro, como Espanha, França, acima de 5%? A Espanha está muito baixo. Eles são nações BRICS, por acaso? Eles são, por acaso, nações BRICS, a Espanha? Sabe o que é uma nação BRICS? Pois então. Bom, você vai entender.
Se as nações BRICS quiserem fazer isso, tudo bem, mas nós vamos colocar pelo menos 100% de impostos, de tributação do negócio que eles fazem. Vocês sabem quem são os BRICS, né? Vocês sabem. Sabem do que eu estou falando. Vocês sabem do que eu estou falando. Sim. Então, não é sequer uma ameaça. Aliás, desde que eu fiz aquela declaração, o Biden disse, bom, eles têm barris sobre nós. E eu disse, não, nós temos mais barris que eles. E então não há nenhuma forma de fazer isso. Aqui é um decreto. Em relação às tarifas a países como a Espanha, como uma nação BRICS, sim, você vai ter 100% de tarifa se eles pensarem em fazer o que eles pensarem em fazer. Então eles vão desistir. Então, assim como a China. Mas a verdade é que nem precisa disso. Eles já deram para trás e falaram que isso foi só uma ideia do Lula. Para você ver como ele não é respeitado nem pelos ditadores e terroristas com quem ele anda. De todo jeito, já vai se criando um clima terrível no regime stalináceo. E não só no regime stalináceo. No departamento de propaganda dele também. Rolou uma treta na Globo News quando a comentarista política contratada para ver racismo em tudo, Flávia Oliveira, fez sua profunda e já esperada análise da situação mundial. Chamou Trump de racista! E aí levou um toco do Demetrio Magnoli. Não é todo dia que se pode testemunhar uma rinha de esquerdistas ao vivo. Então, pegue a pipoca. Eu não vi, a Flávia disse que viu, eu não vi nenhum trecho do discurso de Trump que possa ser definido como um discurso supremacista branco. Eu não vi isso. Eu li com atenção o discurso de posse dele e não vi esse trecho. Eu devo ter perdido isso. Diga, Flávia. Só perdeu se não compreendeu o sentido do texto, Demétrio. Me parece bastante clara a indicação supremacista. Afinal de contas, quem se beneficia das políticas de diversidade, se não os negros, se não as mulheres, se não os indígenas ou descendentes dos povos originários, se não os hispânicos ou latinos, como o Guga mencionou, se não, por exemplo, homens e mulheres trans. Todos esses grupos estavam minimamente representados, por exemplo, no governo de Joe Biden. E é muito nítida, né, a compreensão quando um presidente nega essa política. Obviamente, ela beneficia um grupo e é o grupo que Donald Trump historicamente representa e adula, o dos homens brancos héteros. Pode falar, Demétrio. Aí eu discordo completamente de você, Flávia, porque a conclusão disso que você falou é que qualquer liderança política que seja contra políticas identitárias será um supremacista branco. É complicado isso. Existem lideranças dos mais diversos partidos políticos, inclusive de esquerda, que são contra políticas identitárias. Todos vão receber o rótulo de supremacista branco porque não acreditam que é a melhor forma de se permitir oportunidades às pessoas e unificar a sociedade em torno de certos interesses comuns. Quer dizer, eu, por exemplo, sou contra políticas de diversidade. E sou contra o racismo. Aliás, uma coisa está bem ligada à outra. Então, dizer que o discurso é um discurso supremacista branco, porque ele é contra políticas de diversidade, é uma acusação estranha. Não vai sobrar muita gente na vida política de diversos partidos democráticos diante de uma acusação assim. Deixa eu voltar aqui na Flávia, Carol. Depois eu vi que você fez no sinal, mas a Flávia quer responder o Demétrio. Vou aí também, Guga. Peraí. Não tem sobrado muita gente mesmo, Demétrio. Essa é a realidade. A onda conservadora, com toques de neonazismo, neofascismo, ela se sedimenta. Você, um analista internacional, sabe disso, dos pensamentos supremacistas. E ainda hoje, mais cedo, segundo fotos publicadas no New York Times, havia desfile de jovens brancos supremacistas, dá para assim definir, exibindo orgulhosamente camisetas de Proud Boys. Esse processo não é um processo que se inicia
hoje com esse discurso inaugural. É um processo que a gente tem acompanhado ao longo do tempo, eu de um lado, você de outro, e são crescentes os apelos e o uso político de discursos e ideias supremacistas de exclusão de minorias que vocês gostam de chamar de identitárias. Diga, Demétrio. Eu só pedi para vocês dois falarem e depois eu vi a Carol. Eu me referia ao discurso. Que existem grupos supremacistas nos Estados Unidos e que eles adoram Donald Trump, isso é coisa que nós sabemos no primeiro mandato inteiro. Mas eu me referia ao discurso. Você tinha dito que o discurso tinha trechos supremacistas brancos. Não tem. Estou falando do discurso. Por favor, Flávia. Continuo dizendo que sim, eu mantenho minha posição. Eu acho que a interpretação é permitida e foi a interpretação que fiz, que difere da do Demétrio, sem problema nenhum, mas eu discordo. O clima de trabalho tá bom na Globo News, hein? Não pode discordar, não pode contra-argumentar. Se você não pensa igual a Flávia, você é racista! E no final a mulher foi desmentida ao vivo, mas mantém a declaração porque é jornalista da Globo. Você viu tudo isso só nesses 4 minutos. Que hospício! A mulher pegou um ar gigante. Tá virando um dirigível de tanto ar acumulado. Para quem conhece minimamente a Flávia Oliveira, sabe que por ela o mundo inteiro seria governado por um PSOL universal. As pausas na fala dela são a demonstração de que o cérebro dela tá fazendo uma força danada para produzir algo de útil. Haja força. O mais engraçado é que, quando ele para de falar, ela não consegue formular um único raciocínio lógico, o que comprova que a intenção dela era só interrompê-lo. Na real, para a Flávia e todos os dodóis da cabeça identitários como ela, todo branco que não se ajoelhar perante as loucuras da esquerda tem que ser taxado de supremacista. É o preconceito do bem. Ser contra a política identitária não é um crime, é um direito. Coisa nojenta ficar defendendo que certos grupos tenham vantagens devido à cor da pele ou à orientação sexual. Essa mulher é fruto de uma década de insanidade. Deveria ser colocada num manicômio. Quer dizer, um manicômio sem câmeras e sem microfones, diferente do manicômio que é a Globo News. O Trump falou em sociedade regida pelo mérito, não pela cor da pele ou identidade. O que tem de supremacista branco nisso? Nada. Na verdade, a Flávia é que parece desmerecer os negros e as minorias, porque o raciocínio dela é o de que negros e minorias não têm mérito nenhum. Não vão sobreviver numa sociedade com meritocracia. Só conseguem conquistar coisas quando o governo dá para eles. A Flávia é aquela criatura que só consegue enxergar o mundo em termos de cor da pele e sexualidade. Qualquer coisa mais complexa ou profunda que isso é grego para ela. Ela é uma pessoa muito mal equipada para o debate e as análises. A única ferramenta que ela tem é chamar as pessoas que não são de esquerda de racistas. E quando você só tem um martelo, você começa a achar que tudo é prego. A verdade é que ela e seus patrões petistas e psolistas passaram anos chamando o cara de nazista e agora precisam colar a narrativa a qualquer custo, mesmo que seja passando vexame. Repara como a única defesa que ela consegue fazer do raciocínio dela é: a interpretação é permitida. Ou seja, não há compreensão do que é dito, não há lógica, não há gramática e sintaxe, há apenas o que ela quer achar. Acusa todo mundo de nazista e racista e depois diz que a interpretação é permitida. Paulo Freire vibra no inferno. Engraçado que eu não vejo a Flávia criticando os aliados do Lula, que perseguem claramente minorias e tratam mulheres e gays como lixo, tipo Irã, Hamas, China, Cuba, Rússia. Por que será? O que a Flávia não percebe é que todo mundo já sacou que os identitários lacradores como ela são hipócritas. Ninguém mais suporta a cultura woke da qual ela é representante. Não é só o Trump,
Todas as empresas estão acabando com seus departamentos de diversidade, equidade e inclusão. Já viram que não dá certo. Os decretos que o Trump está aprovando são um reflexo disso. Vem da sociedade, vem do povo. Bom isso. O rolo compressor está vindo e ela ainda não entendeu que esse tipo de abordagem não terá mais espaço em alguns meses. A Flávia é uma representante de uma cultura que teve seus 10 anos de poder e glória, estragou o mundo e agora virou piada e está sendo eliminada, varrida da face da terra. Como isso é a especialidade dela e é tudo que ela sabe, é claro que ela vai se agarrar com unhas e dentes à sua doutrina. A Flávia nada mais é do que uma pessoa contratada pela diversidade, defendendo a contratação pela diversidade. A verdade é que cada um na Globo News é igual ator de novela, tem um papel para desempenhar. Tem o Otávio Guedes, que é o bobão alegre, tem o Joel, que é o sojado, tem o Guga Chakra, como o sensível, a Daniela Lima é a fofoqueira, Demétrio o cético e Flávia ocupando a cota defensora das minorias. É um elenco. E esse papel para o personagem da Flávia está prestes a ser extinto. Ninguém mais leva os identitários a sério e essa análise dela mostra por que eles não devem ser levados a sério. Demétrio, ter honestidade intelectual e fazer análises técnicas são coisas muito mal vistas na Globo News. Você está cavando a demissão por justa causa. O Demétrio é o único esquerdista coerente nessa porcaria de emissora. Ele consegue fazer uma análise imparcial dos fatos. Parece combinado entre os doentes mentais, porque toda vez que o Demétrio começa a falar, é interrompido, fazem drama ou piada com ele. Isso aí é o efeito Trump. Pós-eleição Brasil. Dinheiro do regime Lula, ainda que venha, eles sabem que começa a rarear. Eles já perceberam que são zeros à esquerda, pois a própria eleição mostrou isso. As redes fizeram deles uma piada. Os nervos dessa galera estão à flor da pele. Só o que pode acalmar essa gente agora é o regime Supremo PT avançando e mais dinheiro público entrando. Até o dia em que não forem mais necessários nem para o regime. Globo News lavar roupa suja ao vivo é o pior nível do jornalismo tupiniquim a que ele conseguiu descer. Mas mesmo assim, eu fico muito feliz de assistir a militância se implodindo. O fato de uma jornalista veterana da Globo News usar hoje uma expressão que já foi ridicularizada em 2018, achando que está arrasando, mostra como esse pessoal está fora da realidade. Mas ela não tem culpa. Assim como o Drácula, a presença de Trump causa isso nos malucos, essa agitação. Se não for segura, a gasolina já estava a R$10 quase 10. A lacração está acabando com o verdadeiro jornalismo, inclusive o esportivo. A informação ficou em último plano, agora é só tentativa de sinalizar virtude e impor agenda identitária. Mas com Trump no poder e a rejeição dos Estados Unidos à cultura woke, isso vai ficar bem mais difícil. A conclusão que eu tiro da rinha de jornalistas da Globo News é que essas porcarias se merecem. São loucos simulando elegância e sofisticação num bingo que premia quem tem a pior perversão identitária. Se nem eles se suportam, por que eu tenho que gostar? Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.